assim, com a presença do nosso Deus na nossa vida, no nosso coração, no nosso meio, nós só podemos estar bem, não é? É isso mesmo. E se às vezes a nossa alma, as nossas mentes, alguma coisa não está tão bem, o nosso espírito diz: alma, tu tens que sossegar e tens que ficar bem. Ok? Aleluia. Nós esta manhã estivemos a cantar: Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Sabem, irmãos, Jesus, ele continua aqui, ele ainda não se foi embora. E nós dissemos que ele é bem-vindo neste lugar. E se ele está aqui, ele quer fazer alguma coisa. Está bem? Basta nós prepararmos o nosso coração, abrirmos o nosso coração para receber aquilo que hoje ele tem para nós. Está bem? Sabe, irmãos, aqui em cima está um bocado de calor. Eu vou beber um bocadinho de água. Entretanto, eu vou pedir aos irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Efésios. Efésios 6, versículo 10. Esta carta foi o apóstolo Paulo que escreveu para os Efésios e ele diz assim, neste versículo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Algumas vezes nós podemos tentar fortalecer-nos, encontrar força em algumas coisas ou até em pessoas que têm o seu valor relativo e que até nos podem ajudar, que até nos podem dar uma palavra de ânimo, de conforto, e nós recebemos isso bem e faz-nos bem ouvir. Mas sabe, irmãos, Paulo estava aqui a dizer que nós devemos fortalecer-nos em quem? Em primeiro lugar, principalmente, ou seja, a verdadeira força, o verdadeiro fortalecimento vem de quem? Vem do nosso Deus, certo? E sabe, irmãos, é interessante quando nós pensamos na situação do apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta. Os irmãos sabem o que é que ele estava a fazer? Ele não estava de férias. Ele não estava de férias, ele estava preso. Paulo estava preso. E olha, irmãos, eu não sei, mas imagino que naquela altura uma prisão não fosse um lugar muito agradável onde estar. Não é? Naquela altura, as prisões, aquilo não havia ar-condicionado, como há hoje em dia, não é? Não havia televisão. Isto hoje é um luxo. Não é? E, enfim, comidinha a horas, não é? Uma refeição de carne, uma refeição de peixe. Coitados. Olha, muitas vezes eram açoitados, eram maltratados, passavam fome, não é? Imaginamos, nós sabemos que era assim. E sabem, irmãos, imaginem que o apóstolo Paulo, nesta situação, ia passar por tudo isto, ele ainda tinha a força de Deus e ainda era ousado ao ponto de escrever àquela igreja, lá aos irmãos, aos manitos dele que estavam lá em Éfeso, e dizia isto: vocês fortaleçam-se no Senhor. Vocês fortaleçam-se na força do seu poder. Isto significa que o quê? Que ele não estava abatido, mas que ele continuava firme, ele continuava forte em Deus. Então ele afirma isto: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se nós lermos uns versículos atrás, nós podemos ver, eu vou-vos dizer os versículos, mas os irmãos, se não quiserem, não vão. Se nós lermos uns versículos atrás, logo na primeira parte desta carta, no capítulo 4, Paulo ensina e está a estimular os irmãos a libertarem-se da mentira. E isto está no verso 25. Do roubo, não roubarás. E isto está no verso 28. Está a dizer-lhes para eles se libertarem da amargura, lá no verso 31. Ele alerta-os a não entristecerem o Espírito Santo. E isto nós podemos ver no verso 30. Depois, no capítulo um bocadinho mais à frente, no capítulo 5, no verso 18, ele diz-lhes: não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, ele estava a dizer que a estes irmãos que era
responsabilidade deles libertarem-se de todas estas coisas que faziam parte da sua alma. Certo? Mentira, roubo, ira, amargura. Isto são áreas que fazem parte da nossa alma. Quando a nossa alma não está bem arrumada, não é? Há estas situações que às vezes acontecem na nossa vida, na nossa alma. E Paulo dizia-lhes lá no verso 8, ele dizia-lhes, porque agora vós sois a luz do Senhor. Vós sois a luz do Senhor. Então, como luz do Senhor, vocês devem andar como filhos da luz e não como filhos das trevas. Por isso convém que vocês larguem tudo isso que tem vindo a fazer parte das vossas vidas. E não vamos esquecer a situação de Paulo. Ele estava numa situação difícil. Está bem? E ele estava a estimular aqueles irmãos. E ele queria-lhes dizer que vocês, na força do poder de Deus, vocês encontram toda a coragem, toda a força, todo o poder para viverem uma vida como convém. É isto que nós encontramos aqui nestes versículos mais atrás. Quantos filhos da luz é que estão aqui hoje? Glória a Deus. Ai, não são todos filhos da luz. Só há aqui meia dúzia deles à frente. Quantos filhos da luz é que estão aqui hoje? Glória a Deus. Então esta palavra também é para nós, irmãos, está bem? Não era só lá para os Efésios, também é para os figueirenses, ok? Muitos anos mais tarde, esta palavra continua a ser para nós, ok? Porque nós somos filhos da luz. Glória a Deus. Ele então diz-nos, alerta-nos para nós nos fortalecermos no Senhor, neste versículo 10. Sabe, irmãos, a ideia que Paulo está a passar para nós é que nós devemos receber um poder sobrenatural. Receber o poder, a força do seu poder. Fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. Então, Paulo está a passar para nós a mensagem de que nós nos devemos revestir com um poder sobrenatural. Um poder forte. Um poder capaz de virar tudo ao contrário. Aleluia! Ele diz que nós devemos receber este poder sobrenatural, este fortalecimento, que nós nos devemos fortalecer do Senhor, encher os nossos depósitos de combustível, ok? No nosso homem interior. Através de quê? Do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, e agora eu vou fazer só aqui uma pequenina comparação para nós conseguirmos entender talvez melhor. Nós sabemos que os nossos carros, as nossas lambretas, as nossas motas, menos as bicicletas, acho eu, precisam de combustível, certo? Ou o irmão experimente aquilo ir à reserva zerinhos e chegar lá e aquilo, não é? A ver o que é que acontece. As nossas viaturas, elas precisam de combustível. Todos nós sabemos isto, não é? E sabe, irmãos, na nossa vida espiritual acontece um pouco assim. Ok? Na nossa vida espiritual acontece também assim. Nós podemos considerar que temos um depósito. Todos nós temos um depósito. Ok? Todos nós temos um depósito. E o nosso combustível não é nada mais nem nada menos do que o Espírito Santo. Aleluia, que o Espírito Santo. E olha, tenho uma boa novidade para vocês hoje. Este combustível é de borla. Não sofre a cada semana aumentos, e às vezes 2 vezes, ok? Este combustível é de borla e mais, está sempre ao mesmo preço. Portanto, olha, isto dá para todos, devemos abastecer à vontade, devemos andar abastecidos a 100%, sempre no máximo, sempre a abrir. Então, irmãos, é por isso que Paulo diz mais à frente, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, é de graça, está à nossa disposição, glória a Deus. Olha, irmãos, o que é que acontece se nós metermos 5, se calhar não, mas 10 euros de gasolina no nosso carro? Dá para chegarmos até onde? Se calhar dá para ir a Coimbra, mas não dá para andar às voltas, não é? Se nós metermos um bocadinho só de combustível, nós não vamos muito longe, nós não vamos chegar longe, com certeza. Mas se nós enchermos o nosso depósito, nós podemos andar maior número de quilómetros, não é? Pronto, conforme nós podemos andar mais. Então, enchei-vos. É importante encher, porque só com uma pequenina medida nós ficamos por caminho. Ok? Nós ficamos por caminho. Olha, irmãos, e nós sabemos,
pronto, nós temos aprendido isto, que quando nós aceitamos Jesus, no momento em que nós decidimos viver para Ele, entregar a nossa vida a Jesus, todos nós recebemos uma medida do Espírito de Deus em nós, certo? Nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Mas esta expressão enchei-vos não tem a ver com essa porção de Espírito que nós recebemos quando nós recebemos Jesus. Enchei-vos do Espírito Santo. Fala-nos do poder e da força do Espírito Santo. Do poder e da força. E o poder e a força do Espírito Santo fala-nos da sua energia. Ok? Ainda estão cá? O poder e a força do Espírito Santo fala-nos da sua energia. E sabe, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Sabia? Sabe? O Espírito Santo é uma pessoa. E como uma pessoa como nós também temos força e também temos energia. Espero bem que sim. Nós também temos força e energia. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem força, ele é energia. E nós também podemos aqui só fazer uma pequenina representação. Aqueles irmãos que gostam, e aquelas irmãs, não tem que ser só homens, também as irmãs que gostam de praticar atividade física e vestem o seu equipamento, e ao final do dia, ou de manhãzinha cedo, ou ao fim de semana, vão ali para a avenida, para a praia, correm, vão elas até lá à ponta, depois voltam para trás, vão elas... Aquilo é que é, querem bater umas gramitas, não é? E chegam, e transpiram, e bebem água, e voltam... E pá, já estão todas rotas. Chegam a casa, coisa número 1, casa de banho, tomar banho. Tomar banho, acabam de tomar o seu banho, equipam-se, cozinha. Estencam o peito, direitinhos na cozinha e já há um alvo, frigorífico. Frigorífico. Agora vou passar aqui a vestoria, a ver o que é que há. O que ali estiver, zuca, marcha tudo. Ok, então, perdemos 1 quilito, não digo 1 quilito, mas umas gramitas, e entretanto repomos quanto? Pronto, mas isto sou eu a exagerar, não é? Porque os irmãos são controlados e não vão comer tudo, pronto, não vão fazer esses disparates. Mas isto para dizer o quê? Que quando nós gastamos energia, nós precisamos de repor novamente energia. Vocês concordam comigo, certo? Senão, começamos a ficar, não é? Daqui a pouco não? Ok. Então, sempre que nós gastamos, nós precisamos novamente de nos alimentar para repor a energia. Nós consumimos e à medida que nós a gastamos, nós precisamos de a repor. Ok? Pronto. Então, nós precisamos de recuperar essa energia em nós. E olha, irmãos, e o engraçado no meio disto tudo, sem graça nenhuma, mas a verdade é que no aspecto espiritual também acontece assim. Porque nós recebemos o Espírito de Deus, mas sabe, a cada dia da nossa vida, nós estamos a gastar energia. Nós estamos a gastar Espírito de Deus, energia de Deus em nós. Sabe porquê? Porque nós, a cada dia, temos que investir o power que está em nós, não é? Nas situações mais complicadas que vêm à nossa vida. Ok? E todos nós temos dessas coisas, que nós não gostamos nada, mas que volta e meia aparecem, não é? Uma chatice lá em casa, ou lá no trabalho, e nós, bem, ó Deus, vais ter que me ouvir desta vez, vais ter que responder. Eu, em nome de Jesus, eu confesso, a nossa energia, né, ela vai sendo liberta, ela vai sendo usada nas situações que nós necessitamos. E o que é que acontece? Essa energia vai saindo, né, ela vai se gastando. Então, eu preciso de recuperar novamente essa energia do Espírito Santo, aquilo que a Bíblia chama de o seu poder e a sua força. Sim? Nós precisamos novamente de repor a sua energia, o seu poder e a sua força. Mais uma vez, eu vou lembrar isto muitas vezes, é que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É suposto que nós andemos diariamente cheios do Espírito Santo. Não é só ao domingo. Neste bocado que nós estamos aqui, em que nós louvamos, em que nós estamos empolgados, em que Deus vem e manifesta a sua glória na nossa vida e nós ficamos cheios com a presença de Deus. Não é só aqui este bocadinho ao domingo. Nós precisamos ao domingo à tarde, precisamos à segunda-feira, quando vamos lá enfrentar os lobos maus todos. Nós encontramos muitos lobos maus. Ou vocês não encontram? Lá no vosso trabalho é tudo tão maravilhoso. Não há para lá de vez em quando assim umas notícias que... Não, oh, que bênção.
Pois é, nós encontramos muitos lobos maus e nós precisamos de estar a cada dia cheios do Espírito Santo. Paulo sabia, já no tempo dele era necessário que eles estivessem cheios do Espírito de Deus. E ele alerta isso, e a palavra de Deus continua hoje a alertar-nos para nós estarmos cheios do Espírito Santo, do seu poder e da sua força. O Espírito Santo não é apenas a terceira pessoa da Trindade. Okay? Ele não é apenas a terceira pessoa da Trindade, mas ele também tem energia para a nossa vida, ele tem poder para a nossa vida, ele tem força para a nossa vida. Ok? Irmão, eu estou a falar uma coisa que é muito importante, e se nós vivermos com estes ingredientes na nossa vida, nada nos mete medo. Ok? Podemos ficar baralhados às vezes, mas nós não temos medo. Ok? Porque nós temos a sua energia, nós temos a sua força e nós temos o seu poder. Ok? Glória a Deus. E isto está disponível para nós. E isto é de borla. Yes. Glória a Deus. Então, o que Paulo está a propor é que este poder sobrenatural de Deus, para nós realizarmos uma tarefa sobrenatural. Porque nós somos filhos de quem? De Deus. Nós estamos aqui a edificar o reino de Deus. Ok? Nós estamos aqui, nós somos edificadores. Nós somos construtores do reino. Ok? Então nós precisamos deste espírito, desta energia, desta força em nós. Ok? Porque nós somos edificadores, nós somos construtores do reino de Deus. Então, irmãos, é assim, há pessoas, acredito que ainda há um pouco esta mentalidade, de pessoas que veem a igreja apenas como um lugar de consumo. Apenas como um lugar de consumo. Mas sabe, irmãos, a igreja não é só um lugar de consumo. Nós vimos aqui à igreja para quê? Para encontrar propósito de Deus, para encontrar visão de Deus, mas sabe, logo mais nós vamos sair ali de fora, daquela porta para fora, e nós vamos encontrar coisas que nos deitam por terra. Nós temos uma semana inteira para gastar energia, a energia do poder de Deus, em todas as coisas que nós vamos enfrentar. Então, irmãos, a igreja não é apenas um lugar de consumo. Onde é que nós então podemos encontrar este poder? Somente no Senhor. Só em Deus nós conseguimos encontrar esta energia, esta força e este poder. Somente no Senhor. Aleluia. Como eu há bocadinho estava a dizer, às vezes podemos encontrar algum ânimo, algum conforto, porque pronto, quando às vezes andamos numa situação e estamos com alguém e até partilhamos essa situação, essa dor, e esse irmão pode-nos dizer, pode-nos dar força, pode-nos dizer algumas palavras que nos vão animar, e graças a Deus deve ser esse o nosso papel. Não é? Nós devemos animar-nos uns aos outros, devemos ajudar-nos uns aos outros, mas o verdadeiro poder, irmãos, sabe onde é que nós encontramos? Apenas no Senhor. Apenas em Deus. Porque esse irmão, essa pessoa, para já, não está um tempo inteiro connosco. Não está às 24 horas connosco. E mais, a força de toda a energia, a força do verdadeiro poder, quem é? É o nosso Deus, é o nosso Senhor. E só nele nós podemos encontrar. Glória a Deus. Isto é tão verdade hoje como naquela altura, não é? Por isso o apóstolo Paulo, ele sabia e ele dizia isto, ele dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha, irmãos, também vou-vos dizer uma coisa. Este poder não se encontra apenas quando nós lemos bons livros. É bom nós lermos bons livros, é bom nós adquirirmos bons livros, isso ajuda-nos, isso desperta a nossa fé, aviva-nos às vezes, nós lermos bons exemplos de pessoas, de homens fortes, mas este verdadeiro poder não é nesses livros que nós encontramos. Também não é a passear que nós vamos encontrar este poder de Deus. Também não é a ver televisão. Embora isto tudo sejam coisas que fazem parte da nossa vida e que nós também devemos ter o nosso tempo de lazer e fazer, não é? Mas não é aqui que nós encontramos a força e o poder de Deus. A força e o verdadeiro poder de Deus nós encontramos através do relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Só quando nós temos o nosso relacionamento pessoal com Ele é que nós encontramos a verdadeira força e o verdadeiro poder. Os irmãos concordam comigo? Glória a Deus. Irmãos, nós podemos pensar
qual é a evidência do poder de Deus na minha vida? Qual é a evidência do poder de Deus na minha vida? O poder de Deus é alguma coisa de fantástico na nossa vida. Ele dá-nos capacidade para muitas coisas. Ele dá-nos força interior para nós vencermos as contrariedades. E quando nós somos confrontados com situações menos boas na nossa vida, e pronto, e todos nós passamos por situações destas, sabe, nós, com mais ou menos dificuldade, nós até contornamos a situação e até conseguimos dar a volta. Nós oramos, nós vamos a Deus, nós derramamos o nosso coração, nós choramos, nós desesperadamente clamamos a Deus. Irmãos, e eu sei por experiência, quando nós vamos desesperados a Deus, Ele sempre nos ouve. Os seus ouvidos ouvem um clamor desesperado, um clamar desesperado dos seus filhos. Quando nós já fizemos tudo, quando nós já recorremos a tudo e não temos mais nenhum meio, mais nenhum caminho, nós vamos desesperadamente a Deus. E Deus atenta para o nosso clamor, sabe? E normalmente nós, quando são aspectos que dizem respeito à nossa vida, a nós, normalmente nós conseguimos ultrapassar, conseguimos conseguir resposta, conseguimos alcançar vitória. Mas sabe, já não é bem assim quando alguma coisa se passa na vida dos nossos queridos, dos nossos familiares. Sabe porquê? Porque muitas vezes isso tem a ver com as escolhas deles. E eu posso falar de filhos, posso falar de irmãos, posso falar de pais, posso falar aqueles que estão mais próximos e a quem nós amamos muito e que nós queremos ajudar. E queremos vê-los fora desse fosso, desse buraco. Mas sabe, isso não é fácil, é muito difícil, porque muitas vezes as pessoas não estão a ver como nós. Não querem como nós. As suas decisões não são as decisões acertadas. Não são a vontade de Deus, sabe? E isso aí fica muito complicado. Mas sabe, é nessas situações que nós não conseguimos lá ir mexer e resolver, que nós precisamos da força do Senhor. Porque é assim, nós não conseguimos mudar, nós oramos, nós confessamos, nós declaramos que são nossos filhos ou que são nossos pais, mas nós não conseguimos mudar. Mas nós precisamos da força do Senhor. Sabe porquê, irmão? Porque com esta força ativa, enérgica em nós, nós clamamos a Deus e Ele transmite uma paz ao nosso coração. E Ele dá-nos um sono tranquilo. E Ele dá-nos um descanso profundo. E quando nós nos levantamos, até o problema pode insistir e pode ainda lá estar. Mas sabe, nós levantamos com a mesma paz com que nós adormecemos. E nós caminhamos o nosso dia-a-dia com esta força dentro de nós. E olha, irmão, nós não temos mais nada que fazer a não ser descansar em Deus. E nós vamos descansar nele. E nós vamos esperar que Ele responda à sua maneira. Porque muitas vezes aquilo que nós também queremos ou pensamos que é certo, não é aquilo que Deus quer, nem é aquilo que Deus pensa. Assim como o tempo em que nós muitas vezes queremos ver as coisas, também não é o tempo de Deus. Ok? Então, irmão, é assim, quando nós não somos capazes, com a nossa oração, com a nossa força, com a nossa luta, irmãos, nós precisamos de buscar a Deus esta força, esta garra, esta energia, e nós vamos dizer, Deus, eu descanso em Ti, eu entrego este querido nas Tuas mãos, e olha, Paizinho, faz aquilo que só Tu sabes, faz aquilo que só Tu consegues, e eu descanso em Ti. Irmãos, e seguramente isto vai acontecer connosco. Deus vai nos dar paz, Deus vai nos dar tranquilidade e descanso no nosso espírito. E nós vamos viver sossegados. Sem andarmos a cada momento com esta aflição. Sem andarmos em cada instante da nossa vida com este sufoco. Irmão, descansa em Deus. Entregue isto a Ele. Porque esta força só vem do nosso Deus. E Ele faz isto. Ele dá-nos a sua paz. Ele dá-nos o seu equilíbrio. Ele dá-nos a sua segurança. E nós somos capazes em cada dia. Vamos fazer o que temos para fazer. E entregamos os nossos queridos a Deus. Deus, eles estão nas tuas mãos. Deus continua a preparar o seu caminho. Abençoa-os. Faz o teu querer na vida deles. Já que eu não sou capaz. Mas eu confio num Deus que é capaz. Eu confio num Deus que tudo sabe e que tudo pode. Então nós precisamos, irmãos, da força do nosso Deus para ultrapassarmos estas situações mais adversas e mais complicadas na nossa vida. Glória a Deus. Olha, irmão, sabe? Estava a dizer há bocadinho que a igreja não era um posto de abastecimento.
Olha, irmãos, é assim, muitas vezes, em algumas pessoas, e eu espero que isto já quase não aconteça aqui conosco. Isto já quase que não acontece. Mas aquelas pessoas que ainda vêm à igreja e dizem assim, ai, hoje foi mesmo um tempo abençoado. Ai, hoje cantaram-se aqui umas musiquinhas, Paulo, mesmo à maneira. Esta letra, isto veio mesmo a calhar. Músicas de louvor. E tinha uma batida, hoje foi mesmo música fixe, à maneira. E mais, hoje foi uma palavra que foi mesmo como deve ser. Eu senti-me tão bem, senti-me mesmo bem. Este tempo que eu tive aqui na casa de Deus foi mesmo bom. Como eu me sinto bem. Que maravilha. Mas sabe, irmão, olha, a igreja não é apenas um lugar de consumo. Nós vimos aqui para encontrarmos o propósito, como eu disse há bocadinho, para encontrarmos visão, né? E para sermos, em cada dia, vitoriosos e capazes de viver aquilo que nós temos que enfrentar. Glória a Deus. Olha, irmãos, eu recordo-me, há uns anos atrás, e quando eu digo há uns anos atrás, já há uns bons anos. Eu tinha para aí 18, 19 anos, por aí, e lembro-me que na altura nós estávamos a frequentar ali em cima a Igreja Assembleia de Deus. Eu lembro-me que naquela altura a igreja estava a passar por uma fase de crescimento, verdadeiro crescimento. Houve uma explosão, até que entretanto nós tivemos que deixar as instalações, tivemos que mudar para outro lugar. E foi uma altura em que a igreja experimentou o verdadeiro poder de Deus e sinais que eu lembro-me ainda muito bem de ter visto. Eu vou-vos dizer algumas das coisas a que eu assisti e muitos dos que estão aqui de certeza que se lembram. Lembro-me que em todas, não me recordo, mas em muitas reuniões nós assistíamos com frequência, pessoas que vinham, pessoas novas, pessoas até às vezes que já assistiam há algum tempo aos cultos, e eu lembro-me de haver manifestação de demónios nas reuniões. Com frequência acontecia isso. As pessoas rebelavam-se, as pessoas gritavam, as pessoas espumavam. Então, aí estavam. A igreja orava, os demónios eram expulsos, as pessoas eram libertas, e eu lembro-me muito bem disto. Lembro-me ainda, e de certeza que isto faz sentido para alguns que estão aqui, lembro-me ainda em algumas situações, em algumas reuniões que nós tínhamos, pessoas estenderem o seu braço, ou estenderem a sua perna, e os seus braços crescerem uns centímetros à frente do outro. Isto para dizer o quê? Eu lembro-me de ter visto manifestações do poder de Deus. Visíveis. Manifestações visíveis. Mas sabe, irmãos, se pensarmos bem, estas não são as coisas mais difíceis nem mais complicadas. Estas até são as coisas mais fáceis. Sabe? O mais difícil é quando, eu disse há bocadinho, aquelas situações que nos magoam cá dentro. Para nós resolvermos essas situações e para nós vermos a eficácia, a energia do poder de Deus atuar na vida dos nossos familiares, isso é que dá trabalho, isso é que é difícil. Não são estas manifestações visíveis a que nós podemos assistir. É mesmo lá quando nós precisamos de ver o poder de Deus em ação. Então, irmãos, nós devemos pensar nisto. Qual é a evidência do poder de Deus na minha vida hoje? Qual é a evidência do poder de Deus na minha vida hoje? Isto é para cada um de nós pensar. Ok? Porque eu também já pensei nisto. Quando eu escrevi, quando eu estive a preparar-me, eu também pensei nisto para mim. Sabe? Isto é bom, que é para nós fazermos umas reflexões, e para nós sacudirmos e para nós acordarmos. Ok? Então, qual é a evidência do poder de Deus nas nossas vidas? Olha, irmão, nós podemos ver muitos programas evangélicos, grandes campanhas com grandes homens de Deus, coisas espetaculares. Mas sabe, irmão, não é aí que nós vamos encontrar o verdadeiro poder de Deus. Não é aí que nós vamos encontrar, de maneira nenhuma. Não é? Isso faz-nos bem, nós adquirirmos DVDs que nos ajudam, mas sabe, irmãos, quando nós estamos em situação de precisar do poder, da força de Deus, nós nem nos lembramos que temos lá esses DVDs em casa. Isso já nem faz parte de cada nossa... Nós ficamos numa aflição e queremos ver as situações resolvidas, que nós só temos mesmo que correr a Deus. E então aí, a força e o poder que nós precisamos para atuar, é em Deus que nós a encontramos. É no nosso Deus, glória a Deus. Não é? Para nós lutarmos com o osso que é duro de roer. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Olha, irmãos, nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Nós precisamos do batismo no Espírito Santo. E isso constrói-se, sabe? E isso constrói-se, edifica-se no nosso dia a dia. Nós precisamos de estar cheios, conforme o apóstolo Paulo nos alerta. Nós precisamos de estar cheios a cada dia.
Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Todos os dias. Não é só nos dias de culto, ok? Nós precisamos todos os dias de estarmos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha, mas eu até vou partilhar uma coisa com vocês, que isto também já se passou há muito tempo. Mas foi uma experiência que eu acho que é interessante, pronto, é engraçada. Há uns anos atrás, eu estava com as crianças, a falar com as crianças, e lembro-me que na altura andavam naquela faixa etária 7 até aos 10, 11 anitos, por ali. E eu lembro-me que nós estávamos a falar sobre o Espírito Santo. E eu lembro-me de algumas crianças, uma delas era a Rutinha Miriam, que estava ali, e nós estávamos a falar sobre o batismo no Espírito Santo, e lembro-me que nós depois fomos à parte prática. E nós orámos com as crianças, eu já não me recordo, pronto, o que é que aconteceu, sei que, pronto, eles envolviam-se muito bem, eles participavam. Pronto, e depois eu no fim dizia-lhes, olha, agora é importante que todos os dias vocês continuem a desenvolver aquilo que nós hoje já começámos a fazer aqui. Vocês estão todos os dias lá no vosso quarto, tirem um bocadinho, orem, falem com Deus e desenvolvam essa sementinha que foi hoje, esse Espírito de Deus que está convosco, vocês desenvolvam. E lembro-me, e vocês sabem que as crianças, normalmente elas acreditam e elas fazem tudo que nós dizemos, quando eles sabem que são coisas úteis e que é bom para eles. Normalmente eles fazem. Por isso é que Deus nos diz a nós, para nós sermos como crianças. Nós devemos ser simples e não devemos complicar. Às vezes nós complicamos muito e depois também perdemos por causa disso. Sabe? Nós devemos, nas coisas de Deus, nós não devemos ser complicados. Nós devemos fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. E eu lembro-me de lhes ter dito uma coisa, pronto, eu não vos vou dizer para vocês fazerem, não fiquem assustados. Eu lembro-me de lhes ter dito assim, agora vocês em casa vão arranjar uma folhinha e escrevem lá na folha, colocam na porta do vosso quarto, para vocês não se esquecerem. E vão escrever lá, é obrigatório falar em línguas. Claro, eu disse-lhes isto só para eles, a cada dia, fazerem o TPC. Não é? E pronto, aquilo passou, entretanto avançámos. E é interessante que ainda, não foi há muito tempo, há umas 2 ou 3 semanas, a Ruth me falou nisso. A Rutinha me disse isso. Fatinha, ainda me lembro quando tu fizeste... Sabem o que é que isto quer dizer? Que na altura aquilo fez sentido. Ok? Olha, irmãos, se o irmão quiser hoje lá em casa, escreva. Não... Ok? À vontade. Se quiser hoje lá em casa, é obrigatório desenvolver, falar em línguas a cada dia. Ok? Isto para dizer o quê? Que cada dia da nossa vida nós precisamos de estar cheios do Espírito de Deus. Glória a Deus. Olha, irmão, quando eu comecei a minha caminhada de crente, os anos que eu já tenho de igreja, é assim. Eu aprendi muitas coisas, como vocês todos. Já passámos por várias revelações, já passámos por muita coisa, inclusivamente já ouvimos os mesmos versículos, os mesmos textos serem explicados de formas diferentes, com revelações diferentes, mas sabe, irmãos, graças a Deus por tudo aquilo que eu aprendi, que me fez crescer, que me fez chegar até ao lugar onde eu estou hoje. Eu dou graças a Deus por tudo isso. Umas coisas que nós hoje podemos avaliar como menos boas, outras que podemos dizer foi bom, pronto. Mas sabe, irmãos, isso já passou. Isso já lá vai. Não é dessa fé, não é dessas experiências que nós hoje vivemos e construímos a nossa vida. Nós hoje precisamos de quê? De um novo avivar do Espírito de Deus em nós. Nós hoje precisamos de um novo refrigério de Deus na nossa vida. De um novo refrescar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sabem para quê, irmão? Para eu poder enfrentar o dia de hoje e o dia de amanhã. Porque o dia de ontem já passou. Já era. Já foi. Foi bom. Graças a Deus por isso. Mas nós hoje estamos aqui e nós vamos continuar e nós vamos em frente. Então nós precisamos de um novo refrigério de Deus. De um novo refrescar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Glória a Deus. E sabe, irmãos, isto faz... Há uma grande diferença entre nós recebermos o Espírito de Deus e nós sermos imergidos no Espírito de Deus. Há uma diferença entre nós termos apenas uma medida do Espírito e nós sermos cheios do Espírito de Deus na nossa vida. Sabe porquê, irmãos? Faz a diferença. Faz de nós pessoas mais fortes. Faz de nós pessoas mais ágeis. Faz de nós pessoas mais habilidosas. Glória a Deus. Capazes de viver nos nossos dias com êxito, com sucesso. Sempre por cima e não por baixo.
Ok? Oh, irmão, nós não podemos ficar, aqui há uns anos atrás aquilo foi tão bom. Aquilo marcou tanto a minha vida. Irmão, vamos sair dessa. Isso já lá vai. Nós precisamos do novo avivar do Espírito de Deus. E Ele está disponível para nós. E Ele é de borla para nós. Glória a Deus. Vamos agarrar isto, ok? Vamos agarrar isto, que Deus tem isto para nós. Glória a Deus. Não deixando fugir a mensagem de Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ok? Não vamos deixar fugir isto de vista. Ele podia ter ficado por aqui. Fortalecei-vos no Senhor. Pronto, terminava o versículo. Mas ele continuou. Ele disse, e na força do seu poder. Então, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, mas também em quê? No poder do Senhor, na sua força que Ele tem para a nossa vida. Glória a Deus. Este poder sobrenatural que Ele põe à nossa disposição, ok? Está disponível para nós todos, para nós vivermos nele, para nós lutarmos, para nós vencermos contra aquilo que vem até à nossa vida. E sabem o que é que a Bíblia chama? Aquilo que vem à nossa vida, ela chama muitas vezes aquelas coisas que nós não conseguimos identificar. A palavra de Deus chama como poderes ocultos. As forças demoníacas que se levantam contra nós. As hostes espirituais da maldade. Não é? Diz lá no verso 12, se os irmãos quiserem tomar nota. E que nos querem derrubar, que nos querem enfraquecer e que nos querem deitar abaixo. Ou isto não acontece consigo? Acontece, que eu sei. Acontece. Porque Deus também disse isso, que no mundo vamos ter complicações. Portanto, isto acontece com todos. Olha, irmãos, há duas coisas distintas. Há umas que são da nossa responsabilidade e há outras que são da responsabilidade de Deus. Da nossa responsabilidade são aquelas que têm a ver com o trabalhar a nossa alma. E aí o apóstolo Paulo estava a dizer, irmãos, não roubais, não mintam, não roubem. Não é? Era isso que o apóstolo Paulo estava a dizer. Isso cabe-nos a nós mudar e alterar na nossa vida. Mas sabe, da responsabilidade de Deus é disponibilizar para nós, colocar ao nosso dispor o poder sobrenatural do Espírito Santo. E isso Ele já fez. E isso Ele já fez. Sabe o que é que nós agora precisamos de fazer? Tomar posse dEle. Reivindicá-lo para nós. É meu. Tu já me deste, Deus. Então eu hoje vou sair fortalecida daqui. Vou-me apoderar deste poder, desta força grátis que tu tens para mim. Glória a Deus. Aleluia. Olha, irmão, eu gostava só assim de dar um lamirezinho à palavra fortalecer. Fortalecer, na língua original em que esta carta foi escrita, porque esta carta foi escrita em grego, e na língua em grego, fortalecer é a palavra endunamo. Os irmãos já devem ter ouvido isso por aí alguns. Endunamo. Significa dentro. Dunamo ou dunamis significa que é de onde deriva a palavra dinamite, que é força explosiva, capacidade e poder. Estão a ver? Fortalecei-vos. É esta força explosiva, esta capacidade, este poder dentro de nós. Yes! Glória a Deus. E nós temos esta força explosiva dentro de nós. Nós é que não nos lembramos. Nós é que não usamos. Ok? Pois, porque ela está dentro de nós. Glória a Deus. Então, o que a palavra nos diz é que nós precisamos de colocar este fortalecimento, ou seja, este endunamos, aonde? Dentro de nós. Dentro de nós. Usar este poder, usar esta capacidade explosiva que Deus coloca ao nosso dispor para nós vivermos a nossa vida diária, a nossa vida cristã com eficácia. Glória a Deus. Olha, irmão, eu acredito num evangelho vitorioso. O irmão não acredita num evangelho vitorioso? Glória a Deus. Nós acreditamos num evangelho vitorioso. Sabe porquê? Porque a palavra de Deus diz-nos que quê? Que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. E ponto final. Nós somos mais do que vencedores. Olha, irmão, até lhe posso dizer mais. O irmão até pode estar a viver um momento tão complicado, até pode estar prestes a morrer. Até pode estar pendurado de cabeça para baixo,
preso só com os pezitos lá em cima e a rabiar. O irmão até pode... Olha, estou a dizer isto, mas eu acredito nisto, irmãos, porque é isto que a palavra de Deus nos diz. Nós podemos estar a viver uma situação tão complicada, tão dura para nós, mas olha, irmãos, nós não deixamos de ser vitoriosos. Nós não deixamos de ser mais do que vencedores. Nós não deixamos de ser quem nós somos em Cristo, por causa daquilo que nos está a acontecer. Glória a Deus. Olha, irmãos, até lhe vou dizer... Não vamos abrir, não vamos agora ocupar tempo com isso. Mas lá em Hebreus, no capítulo 11, fala-nos dos mártires da fé. E diz lá, em alguns versículos, que alguns desses irmãos, eles foram apedrejados, eles foram comidos pelas feras, eles foram cerrados. E diz lá na palavra de Deus que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. E mais, a palavra de Deus diz que eles eram heróis. Então está a ver? Eles eram heróis. Então, aquilo que determina a nossa posição não são as condições adversas da nossa vida, jamais. Aquilo que determina a nossa posição é exatamente aquilo que Cristo já fez por nós. Glória a Deus. Aquilo que determina a sua posição é aquilo que Cristo já fez por si. Glória a Deus. Estejamos a viver o que estivermos. Nós somos vitoriosos em Cristo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus nos dá esta capacidade em cada dia. Ele está disponível para nós. Glória a Deus. Em Cristo, o que é que nós somos, irmãos? Mas isto lá para trás está muito fraquito. Está muito fraquito. O que é que nós somos, malta, aí atrás? Glória a Deus. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E isto é inevitável. Ok? E isto é inevitável. Glória a Deus. Deus é bom. Olha que Paulo estava tão mal. Ele estava preso. Ele estava lá, se calhar, a passar tantas dificuldades. E mesmo lá onde ele estava, ele escreveu esta carta para os irmãos. Glória a Deus. Aquilo pelo qual ele estava a passar não determinava aquilo que ele era e aquilo que ele tinha que fazer e a missão que ele tinha que cumprir. Irmãos, vamos seguir o exemplo de Paulo. Ok? Vamos seguir o exemplo de Paulo. Glória a Deus. Irmãos, força. Agora vou falar um bocadinho sobre força. Então, nós já vimos que fortalecer é endunamis. Então, que nós precisamos de quê? De puxar, de colocar este poder dentro de nós. Não é? Em Efésios 5,18 diz, como nós já vimos, para nós nos enchermos do Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo vem de fora para dentro. Vem para dentro de nós. Aleluia. Vem para o nosso homem interior. E até diz lá em Coríntios, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Sois o templo onde habita o Espírito Santo? É? Então, o Espírito de Deus vem habitar para dentro de nós. Glória a Deus. Lá em Romanos também nos mostra que o Espírito está dentro de nós, que Ele tem poder, que Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e Ele é o poder do Evangelho. Sabe que o Evangelho tem poder? O Evangelho tem poder. O Evangelho é vida. O Evangelho, a palavra de Deus é poderosa. Ela tem capacidade de criar vida onde há morte. Glória a Deus. Ela pode criar do nada alguma coisa impressionante. Glória a Deus. O que é que Deus usou para criar o universo? Quais foram os materiais de construção que Deus usou? Quais foram as ferramentas que Ele usou para criar o universo? Foi a palavra da fé. A palavra de Deus é poderosa para criar coisas espetaculares onde nada existia. Glória a Deus. A palavra de Deus é poderosa. Mas sabe uma coisa? A palavra de Deus, ela está aqui. Mas, se eu a deixar aqui e me for embora, qual é o poder que ela vai exercer? Ela tem que estar comigo. Ela tem que me acompanhar. Ela tem que estar no meu coração e eu tenho que falar a palavra de Deus. Ok? Irmãos, que cada um de nós, a cada dia, nós possamos despertar isto. Porque nós sabemos isto. Nós até sabemos isto. Só que nós muitas vezes esquecemos-nos e fica lá a dormir. Sabe, irmãos, a palavra de Deus atua. Ela faz coisas que nem nos passa pela nossa cabeça, mas nós precisamos de a usar. Nós precisamos de a colocar em prática. Nós precisamos de a falar. Porque é quando nós a libertamos, quando nós a falamos, que ela vai fazer aquilo para que ela foi enviada. Glória a Deus. Deus é bom. Esta palavra precisa de nós.
Porque sem nós, nada acontece. Ok? Ela é espírito e vida, esta palavra. E quando ela está dentro de mim, irmãos, uau! E quando ela está dentro de ti, uau! Porque ela é espírito e vida. Ela tem a capacidade incrível de alterar e de transformar as coisas. Glória a Deus. Porque ela é o poder criador. Porque ela é a força criadora de Deus. Glória a Deus. Diz que Deus enviou a sua palavra para quê? Para curar, para restaurar, para salvar, para libertar. E está escrito que a sua palavra não voltará para ele vazia. Ok? Antes fará aquilo para o qual ela foi enviada. Glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, este poder, esta força que eu estava a falar, esta força no original, é uma palavrinha que é kratos. Kratos. Descreve aquilo que nós chamamos a demonstração do poder. Ou poder demonstrado na prática. Poder demonstrado na prática. Isto é um poder que é tangível, que nós podemos ver, tocar. É real, é visível. Vê-se na vida das pessoas. Vê-se na transformação da vida das pessoas. Na mudança da vida das pessoas. É real. Glória a Deus. Nós hoje, aqui neste lugar, aqui na igreja, nós podemos ver aqui o poder de Deus. Nós podemos ver aqui. Se nós olharmos à nossa volta, nós podemos ver o poder de Deus. Sabe porquê? A sua eficácia na vida dos irmãos. Glória a Deus. Podemos testemunhar dele, né? Ou até com a nossa vida nós podemos ser um exemplo e aos nossos olhos nada acontece, irmãos. Mas olha, nós não podemos desistir. Sabe porquê? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O poder de Deus é imenso e Deus tem o seu tempo para todas as coisas. Ok? Algumas vezes nós consideramos que poder tangível são aquelas coisas que nós vemos, como eu há bocadinho falei. Braços crescerem, pernas crescerem, pessoas que andam, e glória a Deus por isso. E era bom que nós pudéssemos continuar a ver isso, porque são necessidades, a resposta das pessoas, o poder de Deus em atuação, glória a Deus. Mas, às vezes, consideramos que são só essas coisas, que é a demonstração do poder de Deus. Olha, não é só isso, irmão, sabe? Nem é só aquilo que nós vemos nos grandes eventos, nas grandes campanhas. A maior demonstração do poder de Deus era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. São os resultados fantásticos que Ele opera na nossa vida. Aí sim é a verdadeira demonstração do poder de Deus. E nós hoje temos aqui, de certeza, que cada pessoa que está aqui, se pudéssemos partilhar isso, todos nós íamos poder falar, dizer, contar as coisas fantásticas, as coisas poderosas, as experiências que nós já tivemos do nosso Deus. Demonstração do poder de Deus. Demonstração do poder de Deus. Aquilo que Ele opera na nossa vida diariamente. Glória a Deus. Estou quase a acabar, está bem, irmãos? Prometem que não vão dormir? Olha, irmão, em Efésios, no capítulo 1, verso 19, eu vou abrir também. Efésios 1, 19, diz assim: e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Eu vou repetir. Os que cremos. Segundo a operação da força do seu poder. Aqui temos outra vez. Da força do seu poder. E depois no verso 20 diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Ok. Glória a Deus. É isto que diz a palavra. Eu gostava de realçar aqui esta sobre-excelente grandeza do seu poder. Você sabe que nós temos sobre a nossa vida esta sobre-excelente grandeza do seu poder? Irmão, o irmão é capaz de dizer para si no seu coração: eu tenho esta sobre-excelente grandeza do seu poder. Eu tenho esta sobre-excelente grandeza do seu poder dentro de mim. Glória a Deus. Oh, irmãos, nós não somos fraquitos. Nós não somos uns fraquitolas, porque nós temos a sobre-excelente grandeza do poder de Deus em nós. Glória a Deus. Nós os que cremos. Porque se nós não acreditarmos nisto, se nós não crermos nisto, não é? Nós os que crermos. Glória a Deus. Olha, irmãos,
A palavra está-nos a dizer que este poder Kratos, que Deus usou para ressuscitar Jesus dos mortos, que é no verso 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Este poder Kratos que Deus usou para ressuscitar Jesus dos mortos, sabe onde é que ele está? Sabe com quem é que ele está? Irmão, diga isto com fé. Diga isto a acreditar. Ele está conosco. Ele está com a igreja. Ele está com os seus filhos. Este poder de Deus, Ele está conosco. Glória a Deus. Ele está na nossa vida. Ele está sobre as nossas vidas. Sobre a excelente grandeza do seu poder. Isto é espetacular, irmãos. É fantástico. Se nós formos a esta sobre a excelente, é mais do que a excelente. Uma coisa excelente já é... Uau! Isto é sobre a excelente grandeza do seu poder. E isto está disponível para nós. Isto é gratuito. Isto é de graça. Bolas. Glória a Deus. Isto é nosso, isto pertence-nos. É este poder, é esta força que também nos vivifica e que nos dá poder para continuarmos a fazer aquilo que nós temos para fazer aqui. E só com este poder é que nós somos capazes, já vos vou dizer. E só com este sobre-excelente e grande poder de Deus é que nós somos capazes de realizar aquilo que Deus quer de nós. Porque não é na nossa força, nem pense. É só com esta sobre-excelente grandeza do seu poder. Irmãos, vamos tomar conta disto. Vamos apoderar-nos disto, porque isto é nosso. Glória a Deus. Vamos ser crentes vencedores no nosso dia-a-dia. Não nos vamos deixar ir abaixo por mais pequenina coisa, porque temos uma unha encravada, ou porque nos dói. Irmãos, vamos ser pessoas crescidas, filhos de Deus como deve ser. Ok? Irmão, então está tudo bem. Oh, irmão. Oh, irmão, nós somos fortes, vitoriosos. Podemos não estar muito bem, porque às vezes até estamos cansados. Mas Deus está em mim. A força de Deus continua dentro de mim. Glória a Deus. Podemos estar virados, como há bocadinho disse, de todo lado e feitio. Mas nós continuamos vitoriosos. Nós continuamos por cima. Porque esta é a nossa posição. Glória a Deus. Foi isto que Cristo conquistou para nós. Glória a Deus. E agora, mesmo para terminar, esta palavrinha poder. Poder. Também tem assim também um significado muito estranho lá no grego. Itchos. Itchos. Diz lá assim, itchos. E dá a ideia da força de um culturista. Que é engraçado. Da força de um culturista. Vocês já viram algum culturista lá na televisão? Sim, porque penso que só na televisão é que nós... Já viram algum culturista? Aqueles tipo assim, com um grande músculo. Se nos aparecesse assim algum à frente, nós... É a ideia que dá este itchos, esta palavra poder, dá a ideia de força de um culturista. Olha, sabe, irmão, isto é um poder mesmo à maneira. E sabe, Ele está connosco. E eu insisto nisto. E Ele está na nossa vida. E Ele está connosco. É este braço poderoso do nosso Deus. É este braço como de um culturista que está connosco. Sabe? É este braço como de um culturista que está connosco. Poderoso. E que continua em cada dia connosco, para nos conduzir, para nos ajudar a vencer tudo aquilo que nós encontramos. Glória a Deus. Continua a trabalhar por nós, que nos fortalece, que nos dá coragem. Glória a Deus. É esta força assim, é mesmo este braço gordo, porque às vezes um braço magrinho não nos leva a lado nenhum, ficamos fraquitos. Precisamos de um braço, um power, assim à maneira. Como de um culturista. Glória a Deus. E este poder está na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. E assim, quando nós estamos com tudo isto em nós estamos preparados para enfrentar os maiores desafios, irmãos. Nós estamos preparados para enfrentar os maiores desafios. Eu vou ler para vocês uma pequenina tradução que um dia alguém fez sobre este versículo 10. 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu vou-vos ler uma pequenina tradução. Está numa linguagem que talvez nos ajude a entender. Diz, fortalecei-vos no Senhor e na poderosa, invisível e demonstrativa capacidade que funciona em ti como resultado da grandiosa capacidade muscular de Deus. Eu vou dizer outra vez.
Fortalecei-vos no Senhor e na poderosa, invisível e demonstrativa capacidade que funciona em ti, como resultado da grandiosa capacidade muscular de Deus. Yes! Nós hoje saímos daqui todos assim com um grande abraço. Oh Deus, irmãos, esta capacidade muscular de Deus, nós, igreja, nós temos connosco. Nós temos esta capacidade connosco, glória a Deus, disponível. Tudo o que Deus é, todo o seu poder, toda a energia da sua capacidade e toda a força muscular é aquilo que dá energia à força e que agora está em operação na nossa vida, na vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos levantar-nos e devemos reivindicar para nós este poder. Ok? Nós precisamos de acordar. Às vezes andamos a dormir. Um bocadito a dormir, um bocadito acordados. Mas nós precisamos de acordar. Precisamos de andar sempre acordados. Só dormir só de noite. Aquelas horinhas. Durante o dia devemos andar sempre acordados. Está bem? Devemos andar bem acordados. Glória a Deus. Deus é bom. Hein? Olha, irmãos, se quiser...